Voltamos com a notícia de frente. O governador Mauro Mendes e o secretário de Saúde de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo, anunciaram o funcionamento do centro de triagem da Covid-19 que vai acontecer na Arena Pantanal. Governador, como é que irá funcionar este novo centro de triagem? Qual que é a ideia do Estado para a realização de todo esse trabalho nesse combate? O centro de triagem aqui que o governo está montando na Arena Pantanal é um serviço que, em tese, num primeiro momento, é uma obrigação das prefeituras, é um trabalho da atenção básica. Esse serviço de ter um médico, de fazer esse exame preliminar, porta de entrada do SUS, é o PSF, o Programa de Saúde da Família, são as UPAs, mas nós estamos vivendo um momento de pandemia, existe um excesso de procura, de pessoas precisando de atendimento, então o governo montou aqui. Nós teremos 20 consultórios médicos, nós teremos equipes preparadas para fazer teste rápido, para fazer uma testagem. Nós teremos todo o trabalho de triagem na quarta-feira. Nós estaremos atendendo aqui um grupo de pessoas previamente selecionadas para fazer um teste, um treino, digamos assim, de fluxo de atendimento, já que vão passar por aqui mais de 500, 600, quase 1.000 pessoas por dia. E para isso tem que estar todo muito bem treinado, muito bem ajustado, todos os procedimentos. Então na quarta-feira é um funcionamento para um grupo interno de pessoas e servidores e na quinta-feira nós estaremos atendendo ao público que eventualmente precise, né, do atendimento coronavírus. Saiu o centro de triagem da Arena Pantanal. A gente só espera, então, demorou, mas saiu. A gente só espera que funcione, né? Que funcione, exatamente. Funcione. E outra coisa, que a pessoa que for lá procurar o atendimento e detectado pelo menos o sintoma da Covid, que sai de lá com o que o governo está prometendo há muito tempo, que são os kits, né, para que possa haver aí o tratamento precoce e assim desafogar aí os leitos hospitalares. E o que o governo do estado diz é que esse centro de triagem aí teve a necessidade de ser construído, né? Porque as prefeituras não fizeram o que elas teriam que fazer. Porque, segundo o governo do estado, a própria Secretaria Estadual de Saúde, esse atendimento aí deveria estar sendo feito pelas prefeituras. Mas como cobrar isso, né? Que está com dinheiro no bolso, mas né? Como cobrar isso? Onde falta até de pirona, mas com uma montanha de dinheiro que foi liberada lá pelo governo federal. Pois não, Nayara? Você ia falar? Não, você fez assim, eu tenho que parar. Não, aqui é o seguinte, Ela fez um facão assim, como ó. Que é, Paulo? Como que é? Nayara falou, a chuva parou, é isso? Parou. É porque é seu destaque, é seu destaque, temos pouco tempo, tem que controlar infelizmente. o tempo, por isso que a gente tem que ficar... Esses moços falam demais, gente. Diga. Obrigado pelo moço. Bom, meu destaque aqui é Mãe de Ná, não é isso? Ou melhor, é uma declaração do governador Mauro Mendes questionando aí os estudos, as projeções que estão sendo feitas. Nesse caso aqui, ele critica aqui um estudo lá da Universidade Federal de Mato Grosso, dizendo o seguinte: olha, não tem base científica nenhuma e a Mãe de Ná acerta mais previsões. Bom, só detalhando aqui, esse estudo é de pesquisadores dos departamentos de Matemática e de Geografia e do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal de Mato Grosso. E aí o problema é esse aqui, ó, nesse estudo aqui. Isso que incomodou o governador Mauro Mendes. O estudo indica que a Baixada Cuiabana será a primeira a atingir o pico da pandemia e, consequentemente, a região em que a curva epidemiológica, ou seja, a curva de contaminação, deve desacelerar inicialmente. Ou seja, Cuiabá começaria a se livrar um pouco antes do que os outros municípios da pandemia, né, diminuir o número de casos. E aí o seguinte, aí Mauro Mendes acha que isso daí vai dar muito discurso para o adversário, né? Adversário não, inimigo, não é? Hoje é inimigo, né? Rival. Emanuel Pinheiro, rival, né? O que ele chamou de malandro de carteirinha, e aí Emanuel Pinheiro diz que ele é o professor de Deus, né? Que tem um salto muito alto. E aí Mauro Mendes diz o seguinte: olha, eu já vi tanta previsão sendo feita por aí que eu acho que Mãe de Ná está acertando mais do que muitos que ousaram fazer essas previsões. Esse estudo aqui, ele diz também o seguinte, que o pico de contaminação da Covid-19 vai ser agora na primeira quinzena do mês de agosto. Então, Mauro Mendes também está combatendo
isso aqui. Ele combate esse estudo, não acredita na previsão, fez ironia, dizendo que a mãe de Ná acerta mais previsões, mas teve uma outra previsão, né? Lá no Palácio Paiaguás, né, Nayara? No início da pandemia, estivemos lá, eu e você, fazendo uma entrevista com o governador Mauro Mendes, e aí ele deu aquela previsão, né? De que Mato Grosso teria quantos mil casos? 4. Quantos? 4. 4 mil casos, né? E as pessoas precisariam de 200 leitos. E nós estamos hoje com mais de 35 mil casos, né? Ou seja, quase 10 vezes a mais. Mas para não ficar dúvida nenhuma, como todo mundo apelando aí para a mãe de Ná, vamos rever aí o trecho. Onde o governador... tem aí o trecho? Tem o trecho. Tá onde falando o governador aí? Mauro Mendes falou dos 4 mil casos, né, que o Estado acreditava. Eu achei que era lenda sua que você estava conversando. E aí é o seguinte, aí a pergunta é o seguinte, essa previsão que a gente vai ver aí foi por alguma mãe de Ná? Vamos acompanhar aí. As pessoas contaminadas não são necessariamente as pessoas que vão pegar o vírus. Porque na estatística mundial, vamos pensar assim o caso da Itália. A Itália tem 60 milhões de habitantes. Você acha que só tem 100 mil pessoas contaminadas na Itália? Não. É porque existe um grande número de pessoas que pegam um vírus, têm sintomas leves, elas ficam em casa, nem procuram o sistema de saúde, então essas pessoas não entram para a estatística oficial. Quem que entra para a estatística oficial? São aquelas pessoas que pegam o vírus, têm sintomas mais pesados, procuram a unidade de saúde e aí que entra. Então, esse que é o questionamento. Por isso que qual que é a nossa estatística? Se nós compararmos Mato Grosso com a Itália, né, com 55 dias, né, depois da primeira contaminação, a Itália, um país de 60 milhões de habitantes, ela tinha em torno de 75 mil contaminados. Se Mato Grosso seguir a mesma linha da Itália, 55 dias depois da primeira contaminação, Mato Grosso deveria ter ou poderá ter em torno de 4 mil contaminados. Então, isso é uma probabilidade estatística proporcional. A população de Mato Grosso é 3,4 milhões de habitantes, a Itália é 60, só fazer a proporcionalidade você chega então a 4 mil. Se isso acontecer, que é hoje o chamado pior caso do mundo, nós teríamos 4 mil contaminados, dos quais 20% precisaria de internação, daria em torno de 800, e dos quais 5% precisaria de um UTI, precisaria em torno de 200 UTIs. E aí temos que entender que é internação na rede pública e privada. Bom, está aí a fala do governador, né? Lá no início da pandemia. Foi em abril, dia 1º de abril. Quer dizer, um pouco depois do início da pandemia, foi 1º de abril, mas foi verdade o que ele falou, né? Claro. Né? Então ele projetava aí, em cima, como ele disse, analisando a probabilidade estatística a exemplo de da que Itália. Teria 4 mil casos, comparou com a Itália. Então é o seguinte, não se pode desprezar as projeções científicas. Mas o e pior muita gente fica tentando fazer isso. Agora o seguinte, não se pode menosprezar uma projeção estatística preocupado com a questão política. Se Cuiabá sair primeiro da pandemia, que maravilha! Que maravilha! Tomara que todos saiam. É a cidade com o maior número de habitantes, aí as outras... Bom, chegou primeiro aqui, não é? Começou primeiro em Cuiabá, aumentar o número de casos, aí isso daí depois vai para as outras cidades, para Várzea Grande, para Rondonópolis. Que bom, né? Que Cuiabá saia primeiro da pandemia e depois as outras cidades também vai acontecer a mesma coisa. Agora não dá para misturar, né? Política com projeção estatística, né? Com dados científicos, né? E olha, isso daí não é privilégio só do governador Mauro Mendes, né? No Brasil inteirinho, muita gente faz isso, né? E segue o fight. Mistura política com ciência, né? E deveria ser o contrário, né? A ciência deveria ser bem observada para que orientasse melhor os nossos políticos. Paulo, né? a gente fala tanto dessa previsão. Aí eles preferem falar em alguém que já não está entre nós, né? A mãe de Ná. Pois é, a gente fala tanto dessa previsão dos 4, mas o que mais chama atenção são esses 200 leitos, ou seja, 200 pessoas que precisariam de 200 leitos. Olha só, muito mais que isso, né?
Muito mais. E o fight continua, a briga entre Emanuel Pinheiro, Mauro Mendes, Emanuel Pinheiro, continua. Qualquer coisinha, a senha, estava olhando para lá, mas a senha para provocar Mauro Mendes, por exemplo, é só falar, mas o Emanuel Pinheiro está conseguindo... Ou vice-versa, né? Ou vice-versa, aí não é possível isso. Gente... E a situação está mais complicada do que poderia estar por conta dessa guerrinha particular. Vamos então, bom dia Lúcio, bom dia Paulo. Bom dia, mandar um beijo para o meu filho Pedro Paulo, hoje faz aniversário, a razão, o resultado das minhas preces. Meu filho, te amo e feliz aniversário para você, que é a razão da minha vida. Parabéns, parabéns, viu, Pedro 14 Paulo? aninhos, 14 aninhos. Parabéns. Tchau, gente, até amanhã. Você fica agora com o Balanço Geral amanhã com o Daniel Santos.